Pessoal, hoje na nossa aula, então, nós vamos corrigir algumas questões da nossa tarefa e depois vamos ver soma dos termos de uma PA, tá? Para continuar mais um pedacinho de progressão aritmética. Então, lá na número 2 da página 21 da apostila, diz assim: uma harpa foi construída com 13 cordas. Então, se são 13 cordas, a gente já sabe que o nosso N tem que ser igual a 13. O número de termos da nossa PA vai ser 13, já que nós estamos trabalhando PA. A maior tem 1,8 metros, então a maior vai ser o nosso A13. 1,8 metros de comprimento. E a menor, ou seja, A1, o primeiro termo, 0,6. Os comprimentos das cordas formam uma PA. Quais são os comprimentos das outras cordas? Então, para achar o comprimento das outras cordas, nós precisamos descobrir a razão. Aqui tem pessoas que vão por lógica, fazem a divisão e tal, e encontram, mas nós vamos aplicar a fórmula para daí encontrar todos os termos dessa PA. Então, nós vamos, através da fórmula do termo geral, nós vamos encontrar a razão para, então, encontrar os demais termos, ou seja, os demais comprimentos de cordas da nossa harpa. Então, qual que é a nossa fórmula do termo geral de uma PA? Nós temos a N é igual a 1, ou o menor termo que tivermos, mais N menos 1 vezes R, certo? Essa é a nossa fórmula. Então, aqui, quem que vai ser o nosso AN? O maior termo que a gente tem. Temos. Não precisamos descobrir ele. Temos o A13. Então, se aqui no N vai 13, nesse outro N também vai 13. A gente tem a 1? Temos, então aqui permanece 1. Temos a razão? Não, é o que nós queremos encontrar. Então, vamos lá. Quem que é o A13? 1,8. Quem que é o A1? 0,6. Quanto que dá 13 menos 1? 12. Agora aqui, quem que a gente vai resolver primeiro dessa parte? Nós vamos primeiro passar o 0,6 para o outro lado. Se ele estava somando, ele passa subtraindo. Não pode somar o 0,6 com o 12R, porque a gente tem 12 e tem um R aqui grudado nele. Então, não pode. A matemática não deixa a gente fazer isso. 1,8 menos 0,6, 1,2. O 12 que estava multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, vai ficar 1,2 dividido por 12. Aqui, ó, em alguns exercícios lá do primeiro bimestre, eu encontrei gente invertendo. Por exemplo, colocando 12 dividido por 1,2. Não, 1,2 já está aqui sozinho em cima. Quem vai passar para baixo é o 12. Quanto que vai dar isso?
A razão vai dar 1,2 dividido por 12, 0,1. Então, a razão da nossa PA é 0,1. Se a razão é 0,1, deixa eu botar aqui, né? Bonitinho, R é igual a 0,1. Como que vai ficar a nossa PA? Se nós temos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 e A13. O A1 e o A13 nós já temos, ele quer os outros comprimentos, ou seja, ele quer quanto vale A2, quanto vale A3, quanto vale A4. Então, como que vai ficar isso? Deixa eu pôr aqui um. Então, a gente precisa determinar do A2 até o A12. Se o A1 é 1,8, basta a gente somar a razão. 1,8 mais 0,1 vai dar o nosso A2, que vai dar 1,9. 1,9 mais 0,1 vai dar o nosso A3, que vai dar 2. 2 mais 0,1 vai dar o nosso A4, que é 2,1. 2,1 mais 0,1, 2,2. 2,2 mais 0,1, 2,3. E assim por diante, até chegar no A13. Então, aqui a gente tem o A2. Mas, professora, o A13 não é 1,8? Oi? O É o A13 não é 1,8? Acho que a professora inverteu só. 0,6 aqui. Inverti. 0,6. 0,6. Ainda bem que tem alguém acordadinho aqui comigo. 0,7. 0,7 mais 0,1, 0,8. 0,8 mais 0,1, 0,9. 0,9 mais 0,1 dá 1. E assim por diante. Então, a gente tem aqui o nosso A2, vou pintar ele de verde, o nosso A2, o nosso A3, o nosso A3, o nosso A4, o nosso A4. A5, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12
e chegou no A13. Então, as nossas respostas é 0,7, que é o A2, 0,8, 0,9, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Entendido? Então, essa foi página 21, a número 2. Qual que era a próxima que vocês pediram da página 21? 4. A 4? Então, vamos lá para 4. Então, aqui está a 2. A 3 eu já passei a resposta para vocês. Vamos para 4. Uma avenida em linha reta tem 20 árvores igualmente espaçadas. Então, se são 20 árvores e a gente está trabalhando PA, o N, ou seja, o número de termos, é 20. A distância entre a primeira e a 20ª árvore é de 2.850 metros. Determine a distância entre duas árvores consecutivas. Então, aqui, o que seria esse 2.850? Quem consegue me ajudar? Ninguém fez essa? O que a professora pediu que eu não escutei? O que seria esse 2.850? Se a gente disser que o A1 está na posição 0 metros, Ele é o último? A20 vai ser 2.850 metros, certo? Se a gente disser que o A1 está no 1 metro, o A20 vai estar no 1 metro mais 2.850. É a diferença entre eles. Então, aqui, de novo, nós conseguimos aplicar a nossa fórmula de termo geral. Então, se a gente tem o maior termo, o A20, nós dissemos que o A1 é 0, nós vamos trocar o N por 20, o 1 vai continuar 1 e nós descobrimos a razão. Para que eu quero descobrir a razão? Para descobrir qual é a distância de uma árvore até a outra. Nada mais é do que a razão. Então, o A20 é 2.850, o A1 eu disse que é 0, e 20 menos 1 vai dar 19. Então, 2.850, o 0 some, o 19 que está multiplicando vai passar dividindo. 2.850 dividido por 19. Quanto que dá isso? 150 metros. Quanto? 150. 150 metros. O professor, o meu não deu 150, o meu deu 142,5. Mas tu dividiu 2.850 por 19? Não, eu fiz diferente. Eu usei aquela equação normal lá, né? E aí eu botei 2.850 igual a A1 mais 20 menos 1 vezes R. Aham. E aí eu fiz, não, então eu fiz errado. E no A1, o que tu colocou? Então, o A1 eu não coloquei para poder dividir, né? E aí no R eu coloquei 142,5. Não, porque o A1, a distância entre a primeira e a 20ª árvore é 2.850. Então, se tu disser, vou pôr um quadradinho aqui como sendo uma árvore, até a 20ª.
Se tu disser que a distância de uma até a outra é 2.850, 2.850 metros. Se tu depende do quanto tu vai colocar a 1. Se a 1 é 0, a 20 é 2.850. Se a 1 é 20, o A20 vai ser 2.870 e assim por diante. Então, tu joga no A1 o que tu quiser. Eu joguei que ele está na posição 00, porque quando a gente trabalha termos em uma posição, sempre começa do 1 no 0, como se fosse uma reguinha. Então, entre eles vai ter mais 18 árvores, porque temos uma, daí as 18 que vão estar aqui no meio, e a 20ª. Tá? Então, na verdade, a gente podia direto dividir 2.850 por 19, porque do 1 até o 20 nós vamos ter 19 espaços. Que daí tem gente que vai por lógica. Isso aqui é bem comum de cair no Enem, tá, gente? Questões assim, desse tipo. Tá? Ficou claro? Sim, prof, é que eu tinha feito errado mesmo. Então, tá. Agora vamos lá para o livro de atividades. Lá ficou alguma dúvida? Hein? Podem falar, pessoal, não tem problema. Ou quem quiser, depois me pede no privado, que a professora explica. Quem não quiser pedir aqui. Eu só não vou resolver todas, senão vai ocupar toda a nossa aula. E às vezes não tem necessidade, a não ser que vocês queiram que eu resolva todas. Qual é a página da tarefa, Luciana? É da página 3 à página 7. A 1, a 7, a 9, a 13, a 15 e a 19. É um pouquinho sobre tudo do que a gente viu até agora de PA e sequências. Ô, prof, a prof podia fazer a 15? Posso. A 15 é aquela que tá os termos com X? Isso. Eu também fiquei com dúvida nessa. Então, vamos lá. Página 6, pessoal. Achei aqui. A número 15. Então, vamos lá. Então, a gente tem na número 15 a seguinte situação. Determine os valores de x na sequência x mais 5, 3x, x ao quadrado, menos 1. Sabendo que os três termos nessa ordem formam uma PA. Então, ali foi dado o A1, que é x mais 5, o A2, que é 3x, e o A3, que é x ao quadrado menos 1. Então, pessoal, sempre que eu tiver os termos em função de alguma letra, nesse caso x, eu não consigo ir lá para aquela fórmula do termo geral. Essa fórmula que a gente usou nas outras duas questões. Por quê? O AN vai ser o A3, vai ter letra. O A1 vai ser o x mais 5, vai ter a mesma letra. Ok. O N, 3 termos. Ok. Mas e o R? Nós não temos e nós já usamos x e x aqui. Então, nós temos que descobrir o R de outra maneira. Sempre que a gente trabalhar progressão aritmética, nós temos que ter na cabecinha que a razão vai ser um termo qualquer, menos o termo que está antes dele.
E a gente representa assim. Então, nós vamos ter infinitas fórmulas para encontrar a razão quando a gente tem mais de um termo. Então, nós vamos ter... Aqui nós temos só A3, A2 e A1. Então, se a gente fizer o AN como A3, nós vamos ter A3 menos... Se o nosso N é 3, N menos 1 vai dar 2. Se nós jogarmos o AN como 2, N menos 1 vai dar 1. E o A1 não dá para jogar porque A1 menos 1 dá 0, que não existe. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Igualar R a R. Como que fica isso? Então, a gente vai ter A2 menos 1 é igual a A3 menos R. R é igual a R. Uma vez R vale a 2 menos 1, a 1. Outra vez o R vale a 3 menos a 2. Então, nós vamos substituir aqui. Porque como é uma razão, a diferença entre A2 e A... Peraí. A diferença entre A3 e A2 vai ser igual à diferença entre A2 e A1, né? Isso, a mesma coisa vai ser a diferença entre A4 e A3, a diferença entre A20 e A19, tá? Por isso que iguala, né? Sempre que for PA, a diferença a gente pode igualar, tá? Então, quem é A2? A2 é 3x. Quem é A1? Vamos pôr entre parênteses, porque tem um mais ali, x mais 5. Quem é A3? X ao quadrado menos 1. Quem é A2? 3x. Daí a gente agora só tem x. Então, a gente consegue resolver para achar o valor de x. Se a gente fosse por essa fórmula aqui, nós teríamos o R e o X nas letras. Então, não teria como resolver. Então, como é que vai ficar? Ó, esse menos vai tanto para o X, como esse menos vai para o 5. Então, vai ficar menos X, menos 5, como se fosse um chuveirinho. Aqui não tem nada na frente do parênteses, a gente pode desconsiderar. Agora, estão vendo que tem x ao quadrado, x e número sozinho? Então, vai dar uma equação do segundo grau. Nós aprendemos lá no ensino fundamental que equação do segundo grau nós resolvemos como Bhaskara. E para resolver Bhaskara, tem que estar tudo do lado esquerdo do igual e do lado direito só pode ter o 0, certo? Então, aqui, 3x menos x, 2x. O menos 5 não tem ninguém por enquanto. Vou passar o x ao quadrado para o outro lado. Tá positivo, passo negativo. O menos 1 e o menos 3x ficam positivos. Passei todos para o outro lado, aqui sobra nada. Nada é o 0. Agora, vamos colocar em ordem essa nossa equação. Começamos por x ao quadrado. Menos x ao quadrado, 2x mais 3x, 5x. Agora, os números sozinhos. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Chegamos na nossa equação. Agora, resolvemos Bhaskara. Então, vamos resolver primeiro delta, que vai ser
B ao... professora, por que se resolve com Bhaskara e não com outro tipo de conta? Porque deu uma equação do segundo grau e a gente aprendeu a resolver equação do segundo grau através de Bhaskara. Então. Alguém lá na antiguidade descobriu esse método que dá certo e é assim que a gente resolve desde então, tá? Não, tranquilo. Não, é que é mais fácil para lembrar quando eu for fazer. Sempre que tiver uma equação que tenha x ao quadrado, x e um número sozinho, nós somos obrigadas a fazer Bhaskara, tá? Então, para resolver o delta, quem é o nosso B? O B é um número que acompanha o x, então é o 5. Quem é o A? É o número que acompanha x ao quadrado. É o menos 1, então, porque quando não aparece número e tem uma letra, quer dizer que é 1. E o C é um número que está sozinho, menos 4. Resolvendo isso, 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes menos 4, menos 16. 25 menos 16 dá 9. Agora, vamos para a nossa segunda parte de Bhaskara. X é igual. Em cima vai ficar menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, substituindo aqui, vai ficar... Quem que é o B? O B é o número que acompanha o X. Se ele é 5, vai ficar menos 5. O delta nós descobrimos que é 9. E o A é o número que acompanha x ao quadrado, menos 1. Então, ajeitando isso aqui embaixo, vai ficar menos 2. E raiz de 9 é 3. Então, uma vez a gente usa mais 3, outra vez a gente usa menos 3. Certo? Então, aqui eu vou deixar mais e aqui eu vou deixar menos. Então, aqui como que vai ficar? Menos 5 mais 3, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, uma vez o nosso x vale 1. Agora, outra vez, o nosso x vai valer menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2, 4. Então, uma hora o nosso x vale 1, outra hora o nosso x vale 4. O que que ele pediu? Ele pediu os valores de x. Então, se o x, já achamos, tá? A resposta é 1 e 4. Se o x valer 1, como que vai ficar a nossa progressão? Nossa progressão era x mais 5, 3x e x ao quadrado menos 1. Quando x vale 1, vai ficar 1 mais 5, 3 vezes 1 e 1 ao quadrado menos 1. Então, a nossa progressão vai ficar uma progressão 6, 3, 1 ao quadrado menos 1, 0. Então, é uma progressão
decrescente. Qual seria a razão dessa progressão? 3. Menos 3. Menos 3, é. Sempre que a gente tiver uma progressão que vai diminuindo, a nossa resposta, a nossa razão é negativa. E aqui com 4, será que também vai dar decrescente? Vamos lá. 4 mais 5, 9. 3 vezes 4, 12. 4 ao quadrado, 16, menos 1, 15. Não, dá uma progressão crescente de razão 3. Ficou claro, pessoal? Ficou. Então, tá ótimo. Mais alguma? Era 19 mais, né? A 19 eu acho que era tranquila, né? Era só para aplicar a formulazinha. Pessoal, quem não quiser me perguntar aqui, quiser perguntar depois, não tem problema, tá? Eu mando isso aqui para vocês. Então, agora, para a gente aprender mais um pedacinho de progressão aritmética, a gente vai ver a soma dos termos de uma PA, que vocês têm lá na página 21. Então, abram lá na página 21. Soma dos termos de uma PA. Então, o que vai ser a soma dos termos de uma PA? Nada mais do que a gente somar todos os termos da PA. Por exemplo, nessa PA aqui, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 e 39. Se a gente somar todos esses termos, nós vamos ter a soma dessa PA, que vai dar 210, que inclusive a gente viu pelo método de Gauss como fazer essa soma, certo? Soma o primeiro com o último, 42. O segundo com o penúltimo, 42. O terceiro com o antepenúltimo, 42. O quarto com o antepenúltimo, 42. E os dois do meio, 42. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quantos termos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai pegar 1,42 e fazer vezes 10 dividido por 2, que é o número de termos dividido por 2. Esse é o jeito de determinar a soma dos termos pelo processo de Gauss. Agora, se a gente pegar nossa calculadora e somar 3 com 7, 3 mais 7, mais 11, mais 15, mais 19, mais 23, mais 27. Quem tiver calculadora faz aí. Mais 35, mais 39, tem que dar o 210. Ó. 210. Eu fiz aqui, tá? Então, nós vamos aprender uma fórmula para isso. Então, aqui vai ter mais um exemplo que eu quero que vocês façam depois. Resolvam essas questões para a gente corrigir a aula que vem. E a gente tem uma fórmula para isso. Que alguém, quando descobriu progressão aritmética, também descobriu essa fórmula. Através de milhões de exemplos de processo de Gauss, tá? Descobriu que somando o primeiro com o último termo, vezes o número de termos, ou seja, a quantidade de termos dividido por 2, nós vamos ter a soma, que nem lá no exemplo. Então, nós vamos somar
Nós vamos somar 3 mais 7 dá 10. Vezes a quantidade de termos, que são 10 termos. Dá 100. Dividido por, vamos lá ver na nossa fórmula, por 2. Professora, nessa fórmula Fiz errado, desculpa. não, é o primeiro termo mais um termo qualquer. 3 mais 39. A prof usou o A1 mais o A2. E é o A1 mais o AN. O AN vai ser o 10. Beleza. Então, Isso a N sempre vai ser o último número. O último termo. 42. Isso. Vezes quantos termos? 10. Dividido por 2. Ó. 210. Então, nada mais é do que a fórmula de Gauss, aquilo ali, tá? Sempre que a gente somar o primeiro com o último e multiplicar pela metade de termos, nós vamos ter a soma dos termos de uma PA. E a soma dos termos de uma PA nada mais é do que a gente pegar um por um e ir somando, tá? Então, a gente tem 1 minuto e 33 segundos. Eu vou resolver um exemplo rapidinho lá do CA de vocês. Então, é o exemplo... É a página 13, a questão número 39. Então, diz assim: as distâncias que 6 trabalhadores percorrem diariamente para ir de suas casas à fábrica onde trabalham são numericamente iguais, ou seja, formam uma PA, aos termos de uma progressão aritmética. Se a casa mais próxima... Qual que é a página? Página 13. Tá. Será que é página? É, página 13, tá certo. Mas é no CA, né? Isso. Se a casa mais próxima da fábrica fica a 1 quilômetro, então o primeiro termo é 1 quilômetro e a mais distante, 8,5. A soma das distâncias que os 6 percorrem diariamente para ir de suas casas até a fábrica em quilômetros é igual a... Então, ele deu que a gente tem 6 trabalhadores, então o N é igual a 6. Ele